Bom, essa daqui vai ser a nossa 25ª aula de Lazarus Pascal. Nós vamos continuar abordando o comando case, tudo bem? Então, na aula passada nós vimos que quando eu uso o comando case, tá? Ele vai direto para a minha opção, tudo bem? E aí o que, que acaba acontecendo? Ele não perde tempo numa sequência de testes e também ele se torna um comando muito mais enxuto de ser feito. Nessa aula aqui eu vou transformar essa estrutura case numa estrutura if. Então vamos só anotar aqui, tudo bem? Hoje é a nossa 25ª aula, tudo bem? Nossa 25ª aula de Lazarus Pascal, tá bom? Nós estamos estudando a estrutura condicional, tudo bem? E hoje é o dia 7/7/2020, agora são 23 horas e 38 minutos, tá? O que nós vimos na aula passada? Nós vimos que, no caso da estrutura condicional, no caso quando eu uso um case, ele evita que eu tenha que ficar fazendo uma sequência de testes, tá? Então vamos olhar agora aqui no... eu vou pedir para vocês, né, assistirem o vídeo, né, dá um clique aí em gostei, se inscrevam no canal e deixe os seus comentários, beleza? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o Lazarus e vamos transformar esse comando case numa estrutura if. Então o que, que eu teria que fazer aqui, ó? Tá vendo? Aqui onde eu tenho case off, eu vou... Então, olha só. Aqui seria o quê? Depois eu vou apagar, tá? Eu vou fazer um comentário aqui. Por exemplo, eu vou fazer um comentário no... Então, eu abri chaves e fechei chaves, tá? Então, essa parte aqui do código, ela vai ser ignorada pelo compilador, tá bom? Então, o que, que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos colocar um if. Então, vamos lá. If... Tá? Então eu vou colocar aqui um if o quê? Número, then, tudo bem? Aí, quais são as minhas opções? Opção... tá. Eu tenho que verificar se o número é igual a 1. Se o número for igual a 1, ele vai escrever o quê? Ó? Write line, bom dia. Tudo bem? Ele vai escrever write line, bom dia. Tá? Aí vem o else. Mas e se não for? Se não for 1, eu tenho que testar novamente. If, oh meu Deus, if número igual a 2, then, tá? Aí vai lá, write line, boa tarde, ok? Aí vamos lá de novo, else. Aí eu tenho que testar, if número igual a 3, then. Aí eu venho, write line, boa noite, tá? E por último, se ele não for nenhum, nem 2, nem 3, ele é alguma outra coisa. Então eu escrevo aqui, write line, o número digitado é incorreto. Tudo bem? E eu só vou colocar ponto e vírgula aqui no final, que a minha instrução terminou aqui. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar um breakpoint aqui, ó. Breakpoint aqui, ó. No começo, que nem eu tinha feito aqui no começo do case. Vou apertar F9. Então vamos lá. Passou no teste, ele vai executar. Ok? Então vamos lá. Vamos começar colocando o número 7, por exemplo. Porque ele tem que digitar um número de 1 até 3. Mas eu vou digitar número 7, um número inválido. Então vamos acompanhar aqui, ó. Então aqui, ó. Qual é o número que está aqui? Número 7. Ok? Então vamos ver o que, que ele vai fazer, ó. 7 é igual a 1? Não, né? Então vamos lá. Então vamos apertar aqui, F7, ó. Aí ele vai fazer 7 é igual a 2? Não.
7 é igual a 3? Não. Aí ele vem para cá. Ou seja, ele teve que fazer 3 testes condicionais, tá? E ainda acabou não descobrindo quem era. Quando era o case, ele já verificava, ele já ia direto para essa opção, para o else. Tudo bem? Vou apertar o F9 e aqui, ó, o número digitado está incorreto. Eu vou digitar 3 agora. Se fosse o case, quando ele chegava aqui, e eu apertava o F9, o F7, ele já vinha direto para o 3. Agora, com o if, ele vai ter que passar pelo 1, pelo 2, para chegar no 3. Além disso, a estrutura if é muito mais complexa de você criar. É muito mais complexa de você... É muito mais fácil você errar aqui no if, else, do que você errar aqui no case. Olhem só, como que o case é uma estrutura bem mais enxuta, né? Bem mais tranquila, tá? E ele ainda é mais rápido do que o comando if, tá bom? Então, vamos lá de novo. Vou apertar aqui o F9, ele executou, vou colocar o número 3. Então, olha só, vamos lá. Coloquei o 3, tudo bem? Aí ele vai testar. 3 é igual a 1? Não. Aí ele testa. 3 é igual a 2? Não. 3 é igual a 3? Sim. Aí ele faz esse comando e aí sim ele termina a estrutura if else, tá? Então, o comando if, ele é muito mais complicado do que eu criar a minha estrutura case else, que está aqui, ó. Tá bom? Então, o que a gente pode colocar aqui? Então, a gente pode colocar aqui... Espera aí, só um instante. Tá? Opa, deixa eu fechar aqui. Vamos parar ele por aqui, tá? Vou voltar aqui, ó. Se a gente for analisar, então, o que a gente tinha ali? A gente tinha ali a seguinte situação, né? Ó, então, eu tenho case, tudo bem? Aí, tinha que testar um número. E aí, eu tinha o off, ok? Aí, eu comecei a testar as minhas opções. Se for 1, se for 2, se for 3. Então, se fosse 1, o que ele ia fazer? Ah, ele ia escrever ali, ó, write line, tudo bem? Aqui ele escrevia write line, aqui write line, ok? E aí aqui ele escrevia o quê? Ele escrevia bom dia, tá? Aqui ele escrevia boa, nossa, é bom dia mesmo. Aqui é boa tarde. Nossa, tá ruim aqui. Boa tarde, ok? E aqui, boa noite, ok? Tá? E aí ele termina com ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui. E se não fosse isso? Aí vem o comando else, tá? Se não for 1, nem 2, nem 3, aí vem o comando else e aí escreve o quê? Write line, né? Opção incorreta. Eu não vou acentuar porque lá a gente não acentua, tá? Opção incorreta. Ok? Então, o que acaba acontecendo? A estrutura case ela é muito mais enxuta. Além disso, a gente vai poder fazer variações do case. Por exemplo, eu posso... vamos imaginar que eu quero fazer um programa onde ele vai executar vários comandos. Então, aí, dentro da estrutura, dentro do case, eu vou poder fazer uso do begin end. Tudo bem? Então, o que acaba acontecendo? Eu vou poder trazer ou transformar esse comando numa estrutura bem mais complexa. Vamos, por exemplo, fazer um programinha que identifica se o número é par ou se o número ele é ímpar. Então, vamos voltar para cá, tá? Vamos tirar esse breakpoint daqui
Eu vou comentar esse trecho do código também. Tudo bem? Eu vou pressionar, vou comentar esse trecho do código. Então, de novo, ele vai ler um número, tá? Digite um número. Só que agora eu vou pedir para ele digitar um número de 1 até 9. Digite um número de 1 até 9. E o que a gente vai fazer? Nós vamos testar essa estrutura. Então, o que acaba acontecendo? Eu vou fazer assim, ó, case, número, tá? Off. Aí, eu vou colocar aqui uma mensagem. Vou colocar aqui uma mensagem, ó. O que esse programa faz? Este programa determina se um número é par ou ímpar. Tudo bem? Então, vamos só testar aqui, ó. Ups. Tá, aqui eu coloquei case off. Tá faltando algumas coisinhas aqui, né? Então, por exemplo, o que seriam números pares? 2, tudo bem? 2, 4, 6 e 8. Eu vou escrever writeLine. Este número é par. Tudo bem? E qual seria a outra opção? 1, 3, 5, 7, 9. writeLine. Este número é ímpar. Ok? Então, olha só que legal. Ele pode fazer mais de um teste de uma forma bem simples. Se eu fosse usar if, eu teria que escrever assim: if, se o número for igual a 2, ou número igual a 4, ou número igual a 6, ou número igual a 8, e assim vai. Tudo bem? Então, ficaria muito mais complicado fazer isso com if, tá? E o que acaba acontecendo? Vamos testar, vai. Vamos testar que é melhor. E como que seria o else dele? Como que seria o else aqui? O else aqui seria a mesma coisa, né? Write line. Você digitou um número incorreto. Tá bom? Vamos testar isso daqui. Vou colocar meu breakpoint aqui, ó. Vou apertar o F9. Ele não achou nenhum errinho. Vamos testar. Então aqui, ó, digite o número de 1 até 9. 4. Tá. Ele parou aqui, ó. Vamos lá. 4. 4 é par, né? Então ele vai ter que vir para essa linha aqui. Então eu vou apertar o meu F7. Opa, ele já veio para cá. Já saiu da estrutura, não teve que fazer mais nenhum teste. E aí eu aperto o meu F9 e ele falou, este número é par. Ok? Vou dar um Enter aqui. Vou apertar o F9 de novo. Vou digitar agora um número ímpar, 7. Aí veio, olha só. Estou com o número 7 aqui. Vou apertar o F7. Ele já foi direto para o ímpar. Por quê? Como eu digitei 7, se for 1, 3, 5, 7, for 1 ou 3 ou 5 ou 7 ou 9, ele vai escrever essa mensagem, tá? E aí terminou. Ele escreveu ímpar. Beleza? Tranquilo? Então eu vou tirar aqui o comentário, tá? E vamos executar novamente esse código. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 5 é ímpar, ok? F9, 8 é par, e assim vai. Qual é a vantagem dessa opção? Eu posso fazer vários testes de uma vez só, tá? Tudo bem? Então vamos dar uma registrada aqui. O que a gente pode fazer, tá? O que a gente pode fazer? Nós podemos fazer isso aqui, né? Ó. Opa. O que nós podemos fazer aqui? Nós podemos... vou colocar aqui uma linha, tá? Vou voltar aqui para aqui, vou voltar aqui início, né? Eu vou colocar aqui, opa, um branco, tá? Vamos só colocar uma linha aqui, separando. Então, o que eu fiz ali? Eu fiz isso, tá? Eu fiz isso. Então, vamos lá. Case. Certo? Aí eu testei uma variável número.
off. Tudo bem? Aí o que eu fiz? Eu verifiquei de uma vez só. 1, 3, 5, 7, 9. Se for isso, o que é para escrever? Escreve que é ímpar. Então, write line ímpar. Tranquilo? E qual é a outra opção? 2, 4, 6, 8. Dois pontinhos. Write line par. Tudo bem? E o else, caso ele digite... Ah, eu não testei o else lá, né? O else, ou seja, se for outra coisa, write line, o que ele vai colocar? Ele vai colocar número incorreto, tá? Tudo bem? Então, vamos só fazer esse teste aqui. Vamos lá, F9. Vamos lá, vamos colocar o número menos 4, por exemplo. Você digitou um número incorreto. Vamos digitar... porque o que eu estou pedindo? Para digitar um número de 1 a 9. Então, tudo bem que esse número ele é ímpar, porque ele termina em 3, mas eu pedi para digitar um número de 1 até 9 só. Tá bom? Então, pressione uma tecla e vamos lá. Beleza? Então, o que a gente acabou ver aqui? A gente acabou vendo mais uma forma de você expressar o comando caseOf. Então, eu posso ter apenas um teste, ou ele pode ter mais de uma opção de teste. Tudo bem? Ao mesmo tempo, vamos imaginar, ele também pode fazer um teste numa faixa de valores. Tá? Eu posso ter um caseOf, por exemplo, vamos imaginar que qualquer número entre 1 e 4, tá? Ele vai fazer uma determinada coisa. Então, vamos imaginar uma situação assim, ó. Case, número, off. Então, por exemplo, se o número estiver entre 0 e 4, dois pontinhos, o que significa 0, dois pontinhos, 4? Quer dizer que ele está pegando o intervalo 0, 1, 2, 3 e 4. Se for isso, ele vai fazer, por exemplo, write line alguma coisa. Write line, legal. Tá? Se o número estiver entre 5 e 9, 5, então eu indico assim, ó. Se eu quero entre 5 e 9, eu ponho 5, dois pontinhos, 9. Quer dizer que entre 5 e 9 ele vai fazer outra coisa. Write line chato. Tudo bem? O else ele é opcional, tá? Então, se eu não quiser colocar o else, eu não preciso colocar o else. Então, aqui eu já coloco end, tá? Todo case termina com um end. E ele não tem begin, tá? Tudo bem? Então, eu posso, dessa forma, tá, primeiro, fazendo um case testando uma única opção, tudo bem? Tá? Eu posso ter um case que ele vai selecionar várias opções de forma individual, ou, certo? O que eu estou fazendo aqui? 1 ou 3 ou 5 ou 7. Então, eu estou definindo cada um dos elementos. E aqui eu estou definindo uma faixa de valores. Olha, se tiver entre 0 e 4, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Ou seja, se tiver dentro de uma faixa de valores, ele faz alguma coisa. Tudo bem? Então, o comando case, ele ajuda bastante quando eu estou trabalhando, por exemplo, com números inteiros ou com variáveis do tipo char, tá? Então, se eu estiver trabalhando com números inteiros, se as minhas opções for um número inteiro ou for, por exemplo, letras A, B, C, D, F, G até Z, ele ajuda bastante. Tudo bem? Então, só para a gente voltando ali só mais um pouquinho, aqui eu vou colocar um risco aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui? Então, só lembrando, né? Aqui em cima, eu estou fazendo aqui, ó, case, número off, else, sendo que o else, ele é algo opcional, tá bom?
tá? Então, aqui a gente viu, hoje, na nossa 25ª aula, a gente viu como usar o comando case, tá? Tudo bem? Então, a gente vai ficando por aqui, tá? A gente vai terminar essa aula por aqui. Não deixe de dar o seu like, tá? Se inscrever no canal, tá bom? Então, enfim, beleza. Até a próxima.